Durante mais de uma década, a regra da HBO foi clara: faça mais caro, faça maior, coloca mais dragão. E a gente se acostumou com o espetáculo e esperava que cada episódio fosse ainda maior. Mas e se o segredo para salvar o universo de Game of Thrones depois daquele final talvez um pouco complicado da última temporada fosse na verdade o contrário? E se a jogada de mestre na verdade seja diminuir tudo que é aquele universo? Hoje eu assisti o primeiro episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos e a gente vai falar sobre como a HBO tomou a decisão mais esperta possível. Eles simplesmente desistiram de tentar superar Game of Thrones. Bom, todo mundo sabe, o último episódio de Game of Thrones não foi legal, muita gente não gostou, tem muita coisa cagada nele e acabou deixando esse gosto amargo pra quem era fã desse universo, de Westeros, da série e de tudo mais. E aí veio A Casa do Dragão. É uma série muito boa, mas que joga mais ou menos o mesmo jogo de Game of Thrones. Intrigas, guerras, orçamento milionário de CGI sendo colocado nesses efeitos especiais, nos dragões e o destino do mundo em jogo. E isso pra mim é basicamente a HBO indo lá e falando: olha, a gente ainda sabe fazer isso, a gente ainda sabe como fazer um universo muito foda ser bom. Mas pra mim existe um limite de até onde o épico, o muito da hora vai. E se tudo é épico, nada mais é. E aqui é onde pra mim entra essa nova aposta deles, que seria o Cavaleiro dos Sete Reinos. E felizmente eu gostei muito do primeiro episódio, eu tô doido pra ver o segundo. E olha que nesse episódio nem acontece tanta coisa. Logicamente esse vídeo vai conter spoilers, então se você não assistiu ainda o primeiro episódio, recomendo ver o vídeo só depois de assistir. Mas basicamente nesse episódio 1 a gente conhece o Dunk, ou Sir Dunk, que assim como o Egg falou, é um péssimo nome pra ser um cavaleiro. E ele é um grandão, ingênuo, pobre, mas muito honrado e com uma cabeça de giri. Já no comecinho ele acaba perdendo o mestre dele, né, o cavaleiro que ensinou tudo pra ele. Como acabou ficando ali a espada que era desse cavaleiro, ele vê aquilo como uma oportunidade e decide tentar participar de um torneio que vai ter ali, mais especificamente na Campina do Valfrey, que é onde basicamente todos os cavaleiros dessa região foram pra tentar vencer esse torneio. Quem vai perdendo no meio dele, né, no meio de quando tá rolando o torneio, acaba perdendo também seus cavalos, o seu dinheiro, basicamente tudo que tem. E mesmo não tendo muito, ele decide que ele quer sim entrar, mas para entrar nesse torneio ele precisa meio que ser aprovado, né, convidado, aprovado e por aí vai. Então os grandes cavaleiros e galeras do que sei lá como é que é o termo daquilo, precisam permitir que ele participe. E gente, até o momento que ele decide entrar nesse torneio, tava tudo certo. Parecia pra mim que ia ser uma série épica também, de aventura, de superação e tudo mais. E aí corta pra essa cena. Pra mim foi incrível, assim, acabou com todas as minhas expectativas. Isso não é ruim, tá? Só pra deixar claro, eu não tô falando isso no mau sentido. Eu achei que tava indo pra um caminho muito sério. Quando começou a rolar aquilo ali, eu percebi que o restante da série inteira também vai ter vários desses alívios cômicos, não só desse episódio, mas de toda a série. Tanto que quando a gente acaba conhecendo o Egg, que é o co-escudeiro, né, acaba se tornando o co-escudeiro do Sir Dunk, a gente percebe que é uma criança que sabe muita coisa e que tem um humor meio ácido. Então vai ficar irritando ele, vai falando coisas que vão trazer o tom engraçado pra quem tá assistindo, não necessariamente porque a criança vai contar piadas, mas porque vai tirar o Sir Dunk pra idiota, que já fez algumas vezes. E eu acho que já deu pra notar que eu gostei bastante desse primeiro episódio, e no geral, voltando pra análise que eu tava fazendo lá no começo, parece bem fácil de entender, né? A gente meio que esquece aquela coisa do exército dos 100 mil homens, a gente esquece o Rei da Noite tentando apagar a humanidade inteira, e aqui a gente tá acompanhando um projeto de cavaleiro que come muito por causa do tamanho dele, provavelmente vai se meter em rescadas que ele vai conseguir sair só porque ele é bestão, que quase que o maior desafio é continuar sobrevivendo agora que o mestre dele se foi. Eu me senti quase como se eu estivesse assistindo Anéis do Poder, que é a série do Senhor dos Anéis, só que em Westeros, e se Anéis do Poder fosse bom. É isso, eu realmente achei ótimo, assim, eu gostei muito da proposta, eu acho que a HBO acertou muito bem. Tem 3 pontos que fazem ser diferente de Game of Thrones e que fazem essa série ser um ar novo pra esse universo pra mim, que é essa limpeza, né, que a gente tá acostumado. É uma produção mais barata, mas os produtores sabem aproveitar muito bem tanto a história do George R. R. Martin, quanto de todo esse local que tá sendo ambientalizado, as gravações. Então acaba sendo um segundo ponto que é custo-benefício também, e pra mim ainda tem um terceiro ponto, é que
a gente se apega muito fácil ao Dunk, velho. A gente precisou de um episódio pra gostar dele e da criança. Realmente tô curioso pra saber. Eu me apeguei aos dois já no primeiro episódio. Então esses 3 pontos pra mim acabam fazendo a série ser muito positiva. Enfim, se você for uma daquelas pessoas que tava frustrado com o final de Game of Thrones, mas que achou a Casa do Dragão muito mais do mesmo, isso aqui vai fugir totalmente do que as duas se propõem. Eu espero, pelo menos, não dá pra saber. E eu realmente acho que o Cavaleiro dos Sete Reinos vai te fazer amar de novo esse universo, e porque o episódio 1 foi muito bom. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o que vocês acharam sobre esse primeiro episódio aí nos comentários. Também queria saber se vocês acham válido, depois de cada episódio, eu trazer meus achismos sobre ele, nem que seja só no formato de um vídeo curto pra ser mais rápido. Mas é isso, se curtiu essa análise, deixa o seu like e não se esquece de se inscrever pra mais vídeos como esse. Valeu!